programa de hoje nós vamos falar sobre a língua brasileira de sinais, como a Libra está ajudando pessoas com deficiência a serem incluídas na sociedade e na família. Está começando agora o Inclusão em Foco. Segundo o censo do IBGE de 2010, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, ou seja, 5,1% da população brasileira. Do total, 2 milhões com deficiência auditiva severa. Na Paraíba, de toda a população, mais de 230 mil são portadores da patologia na fala e audição. Diante dos números, surge o problema da inclusão em casa, na escola e na sociedade. Cronologicamente, a educação de surdos chegou ao Brasil no ano de 1855, que usava o alfabeto manual e a língua de sinais da França. Em 1981 acontecem as pesquisas sistematizadas sobre a língua de sinais no Brasil. Em 1990, o bilinguismo. Mas só em 2002 a Libra é reconhecida como língua oficial dos surdos no Brasil. E por fim, em 2010, é promulgado a Lei 12.319, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Em João Pessoa, a FUNAD é referência no ensino de Libras, um trabalho que começa na capacitação de profissionais e termina no ensino da língua para usuários e pais. A FUNAD é uma instituição que trabalha em todas as áreas da deficiência e nós temos também as pessoas surdas, né? E considerando que nós temos no Brasil um percentual significativo de pessoas surdas, aqui na Paraíba estima-se que temos mais de 7 mil pessoas com surdez. Então é importante que a gente promova ações e o governo do estado, através da FUNAD, tem diversas ações para esse segmento. Nós temos o Centro de Apoio à Pessoa Surda, que é o CAIS, que tem como finalidade fazer com que as pessoas façam cursos de formação. A gente trabalha com formação, com elaboração de material adaptado e dando apoio às pessoas surdas no contraturno escolar, naquilo que elas precisam. A gente sabe que a gente vive um desafio no sentido de promover a escolarização das pessoas surdas. Então o CAIS ela tem essa finalidade de preparar não só a pessoa surda, mas também de fazer com que a rede de ensino, os professores e os profissionais, eles possam aprender a Libras, considerando que a Libras é a primeira língua da pessoa surda e que a gente possa ter o maior número de pessoas qualificadas para atuar na rede de ensino junto às pessoas surdas. Então, para que a gente consiga ter uma sociedade efetivamente inclusiva, a gente precisa criar condições. Aqui na FUNAD, nós implantamos também, nós já temos o serviço de reabilitação auditiva, que tem um papel fundamental, porque ele, além do diagnóstico, junto com a coordenadoria de triagem e diagnóstico, ele possibilita, desde cedo, já a inserção das crianças e dos bebês no serviço de reabilitação. Implantamos também, o governo do estado, ao longo desses 6 anos, implantou já 4 centrais de interpretação de Libras, que são serviços que têm sido fundamentais, não apenas aqui na FUNAD, mas em Campina Grande, em Guarabira e em Patos. E a Central de Libras, que é um programa do governo federal e que o governo do estado aderiu a essa proposta, ele é fundamental no sentido de garantir que o surdo, ao ir para o mercado de trabalho, há uma consulta ginecológica, por exemplo, de uma mulher surda, uma mulher que vai ter um nenê, que ela possa acessar a central e garantir a presença de um intérprete de Libras no momento que o surdo precisa. Aqui o português é um aliado da Libra. O português é majoritário, é a língua majoritária. A Libras é a primeira língua do surdo e o português é a segunda língua. Então, como é que eu faço para eles perceberem o que acontece, a diferença deles? Na sala, eu coloco no quadro texto, frases e palavras-chave. Aí, como é que a gente começa a trabalhar? Eu chamo um deles para ler comigo. Aí eles começam a ler o português. É quando eles começam a sentir a dificuldade do português. Porque vai ter preposição, o verbo vai estar flexionado, que na Libras o verbo está sempre no infinitivo. Aí eles vão reconhecer, eles confundem. Por exemplo, jogar lixo no chão. Não pode jogar lixo no chão, uma frase. Aí eles fazem jogar, do sinal de jogar futebol, né, de esporte. E aí quando eu explico para eles, olha, existe jogar de futebol, jogar de não poder jogar lixo no chão, do ato de jogar,
Né? Isso tem muitas palavras que são parecidas, que são a mesma palavra que tem outro sentido. Né? Então, aí é nesse sentido que eu vou explicando para eles. É um letramento que eu faço com eles aqui na FUNAD. Depois que eles leem o texto, lê as frases e lê as palavras, eles começam a se familiarizar com as palavras em português. Aí o que é que acontece? Eu saio, fico por trás, chamo o outro, ele passa a ser professor no meu lugar, ele fica no lugar do professor e o aluno que vem é aluno dele. E eu fico por trás para dar apoio. E assim fica esse rodízio deles. Quando termina essa leitura, a turma toda de ler, todos estão familiarizados com a palavra nova, as palavras novas que vão aparecer no vocabulário. Com a regulamentação da profissão de intérprete e tradutor de Libras, cada vez mais aumenta a procura pela área. O servidor público Eduardo Carlos está há 6 meses no curso. Chegou aqui influenciado pela esposa. Este curso, né, de Libras, ele é primordial na vida hoje do ser humano, né? Porque nós vivemos nossa sociedade inclusiva, né? Ou tentamos, né, de uma certa forma, trazer essa questão para os ditos normais, né? Que nós temos que estar preparados para o futuro dessa sociedade que nós vivemos hoje. E a Libras entrou na minha vida através da minha esposa. Ela é pedagoga e também está cursando Letras e Libras na universidade, na UAB, na UFPB virtual. E ela disse que eu poderia também acompanhá-la, né? E nós procuramos a FUNAD, me inscrevi no curso. Claro que, primeiramente, também tem a curiosidade, né? Aquilo que é novo, às vezes, nos mexe. Ao invés de nos intimidar, ele mexe com a nossa sagacidade. E eu também queria acompanhá-la, né, nessa questão. Mas, a partir do momento que eu comecei a estudar Libras, a ver a Libras, a ver a linguagem, né? A me conectar com as pessoas que aqui estão, né? A confrontar ideias, né, da linguagem, os termos. Eu fui me apaixonando por essa questão da linguagem de sinais e, como servidor público, eu procuro aprimorar os meus conhecimentos. E eu vejo isso como uma oportunidade, né? Não só no serviço público, como também na minha vida religiosa. Eu, como cristão evangélico, vocês sabem que muitas das vezes, dentro das igrejas, né, não tem um certo aporte para receber essas pessoas, né? E eu tive essa preocupação de pensar neles, de um dia na minha igreja, se eu tiver a oportunidade, eu vou poder me comunicar com aquelas pessoas. Além do atendimento pedagógico especializado, direcionado para o usuário surdo, para o aluno surdo, também estamos oferecendo cursos para capacitá-lo para o mercado de trabalho. O pré-profissionalizante, o curso de instrutor, como foi falado anteriormente, e o curso de escrita de sinais. O curso de Libras em Contexto é oferecido apenas para ouvintes. Como eu falei anteriormente, tem a duração de 2 anos com a carga horária de 240 horas. O aluno sai sim capacitado para o atendimento, para a conversação, para dialogar com o usuário surdo. Algumas pessoas se interessam a ponto de fazer uma capacitação mais aprofundada, no caso, um curso de nível superior. Aqui estamos capacitando profissionais para que ocorra justamente a questão da inclusão, para que ocorra um atendimento, para que esse profissional consiga se comunicar com o surdo. E esses profissionais são de várias áreas, tanto da área da educação, como da área de saúde, como áreas afins. Temos aqui psicólogos, assistente social, médicos, enfim, então realmente o curso tem esse direcionamento para ajudar na questão da inclusão. Depois do intervalo, o Inclusão em Foco vai mostrar como a Libra está ajudando na comunicação entre pais e filhos. Os detalhes em 1 minuto.